Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam extremamente bem-vindos ao podcast de atualidades do Coruja Sábia. É um enorme prazer, é uma delícia e é incrível dividir esse espaço com vocês, estar aqui com vocês. É incrível dividir esse espaço com meu amigo Pedrinho e falar desses assuntos que, por mais difíceis que sejam, sempre contribuem com o nosso conhecimento e com o nosso entendimento de mundo. Pedrinho, meu amiguinho, me conta de você, você está bem? Oi! Ah, fofinho! Tudo bem, Nenezinho. gente? Mais uma semana que estamos aqui reunidos, grande alegria no coração. Ô, Gui, Oi! seguinte, Oi. eu até queria ter falado com você isso antes, mas a gente acabou chegando aqui correndo. Legal, a gente já vamos falar já do programa, já vamos falar da notícia, mas é muito legal o quanto que o programa de hoje tem a ver com várias coisas que a gente já falou aqui várias vezes antes. A gente tá criando um repertório, né? Uma gama de episódios. E mais legal do que isso é como é interessante o quanto que a gente consegue estabelecer as relações, assim, né? Como que tem assuntos que parecem ser muito próprios de algumas regiões, né? A gente fez vários sobre a questão da Rússia com seus vizinhos. Assim, nossa, tem um passado ali muito parecido, comum. E aqui é a mesma coisa, né? Bom, vamos falar. Do que a gente vai falar hoje? Bom, hoje a gente conta a história de um paizinho no Sudeste Asiático chamado Myanmar, um país de maioria budista, mas com uma minoria islâmica, que está numa região conflituosa do planeta, que é o Sudeste Asiático, e fica entre a região lá indiana e a região do Sudeste Asiático, que pega Tailândia, que pega Vietnã, que pega Laos, Camboja, Sim, né? é bem a passagem pra Indochina. Passagem, exatamente, a Indochina e da Índia, né? E aí, Myanmar é um país que viveu um golpe de Estado no dia 1º de fevereiro de 2021, um dos últimos grandes golpes de Estado, e foi um golpe, né? Sim. Um golpezão de Estado, e hoje Myanmar está numa situação de guerra civil. E pra mim, o mais interessante desse episódio, o mais maluco desse episódio, é que, Pedrinho, aparentemente esse episódio tem uma heroína, né? Tem uma grandiosa mulher, tem o lado dos bonzinhos e o lado dos malvadinhos, é isso mesmo, Será Pedrinho? mesmo? Será mesmo? Hã? Cara, esse episódio tem um plot twist Tem. triste, Mas, né? aí que tá. A gente sempre conversa sobre como não existe romantismo quando se fala de política internacional. Na verdade, Como política. não dá pra determinar quem é bom e quem é ruim, né? E esse episódio vai ser o grande símbolo disso, eu acho. Assim. Isso Vai ser aí. a grande ideia disso, assim. Né? Então vamos manter em segredo, na hora que chegar no plot twist a gente revela. Vamos. Então tá combinado, vai vamos. ser essa nossa narrativa É isso. pra gente chegar até aquele momento maravilhoso. É isso. Vamos contar isso. essa história incrível, que é a história de Myanmar, que é uma história impressionante. É uma história impressionante e interessantíssima. Apesar de ser um país que pouco se fala sobre ele, né? Como é interessante, como é maluca e como está associada a muitas narrativas do mundo contemporâneo, né? Excelente. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos conversar sobre o que aconteceu, contar a história desse golpe. A gente vai, então, desde a história colonial, passa por toda a situação de Myanmar, para entrar na mudança de governo, para entrar na redemocratização, para falar do golpe e contar um pouquinho dessa guerra civil hoje que tá rolando por ali. Perfeito. Beleza? Bora. Então vamos rodar a nossa primeira vinhetinha Vamos começar. para já começar a história desse país aí? Bora lá. Então roda pra nós. Pedrinho, qual é a origem desse lugar? O que é Myanmar? E como a gente chegou à situação que está hoje? Tá, então vamos lá. Vamos partir daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente consegue entender. Então, geograficamente falando, nós estamos falando de um território que tá bem do lado da Índia. Então, tem ali a Índia, tem Bangladesh, e aí a gente tem já Myanmar, que faz fronteira, uma das fronteiras com a Índia, inclusive, tá? Myanmar tá antes, né? Tá nessa parte mais a oeste, né? Quando a gente compara com Vietnã, Laos, Camboja, que tá mais a leste no mapa, naquele Bem a território. passagem, né? É isso. É uma região, portanto, pelo lugar que está na Indochina, que historicamente recebeu influências chinesas e recebeu influências indianas, tá? É uma região que historicamente se constituiu
com uma base budista muito forte. Então, vamos lembrar, na Índia o hinduísmo é a religião principal, em Bangladesh o Islã é a religião principal. E aí, lembrando que a gente já falou de Índia aqui, a gente já contou que Bangladesh é o Paquistão Oriental. Sim, Ou sim. seja, é a parte islâmica do que era a Índia, né? Isso. Lembrando Então, que ali a gente tem uma mistura, né? isso aí. Principalmente no norte da Índia, de Islã com hinduísmo, principalmente por conta das referências do antigo Império Mughal, que era um Perfeito. império de origem, olha que loucura, mongol e muçulmano ao mesmo tempo, que acaba tendo influências em todas essas regiões, beleza? Perfeito. É uma região que está muito mais vinculada, portanto, com a história da Índia do que com a história da China, ao contrário do Vietnã, de Laos e Camboja, em que a história chinesa é muito presente, mas que também vai acabar sofrendo suas influências. Essa região é uma região que hoje convive com diversos povos. E aqui está o segredo do nosso pensamento inteiro, tá? Quando a gente olha para a composição de Mianmar, Mianmar é composto por vários povos, alguns majoritários, outros minoritários. E esses povos são os Bamar, os Shan, os Caim, os Rakhine, os Mon, os Kachin, os Kayah, além de chineses e indianos. Então a gente está falando ali de mais ou menos 8 povos diferentes que compõem o que é o território de Mianmar atualmente. A raiz histórica da formação desse território é a formação de um reino muito poderoso, budista, chamado Reino de Pagan, por volta de 1000 depois de Cristo, tá? É um desses reinos locais que unifica grandemente os territórios, que funda aquilo que o nacionalismo de Mianmar retoma. Então, é por conta de Pagan, ou também chamada de Bagan, que a gente tem a fundação da cidade mais antiga que tem lá. E quando é preciso falar, olha, no passado nós fomos grandes, é isso que se retoma. Igual a Itália, quando retoma o Império Romano, Mianmar, naquele discurso, a gente sempre usa isso aqui, naquele discurso romântico do nacionalismo, da identidade com o passado, eles vão retomar essa ideia de Bagan. E aí o que vai ser muito interessante, né? Esse primeiro reino consegue estender seu domínio, é um reino muito vinculado com o comércio, com a riqueza comercial. Essa riqueza comercial se liga com a riqueza comercial dos budistas, da Índia, da China, do Nepal, da Mongólia. Então se compõe uma rede comercial bastante grande. Como a Baixa Idade Média é um período muito forte no Sudeste Asiático, né? Muito forte. Cara, de rota da seda, de rota comercial, de tudo que você pode imaginar. E né? é isso, uma integração comercial, né? Muito grande. É um período muito forte para essa região, né? E é interessante pensar que se a gente pensar na Europa, 100 anos depois, esse grande comércio está chegando lá, né? A partir do 1100 e tudo mais. E isso vai se intensificar a partir de então. Bom, o que acontece? Nós vamos ter, além disso, né, outras regiões, outras cidades. A partir do século XVI, os mongóis impõem o seu domínio sobre o território de Mianmar. E aí, quando a gente pensa nos mongóis, vamos lembrar, esses mongóis não estão, pulou da Mongólia para lá. Não, tem a China, né? A China está vinculada a isso tudo. A China, inclusive, teve dinastias mongóis que estão associadas a esse controle sobre Mianmar, tá? Nesse período, no século XVI, não só o Mianmar vai ser uma coisa mais coesa, como também se junta a esse império Mianmar, Laos e a Tailândia. Mianmar, Laos e Tailândia têm, portanto, uma arquitetura antiga nesse momento que vem disso. Então, por isso que às vezes você vai ver as mesmas construções. Em todos eles você vai encontrar os chamados pagodes, tá? Não confundir com ritmo musical, tá? Eu achei que era. Não tem. Eu achei que era. Pagode tailandês é uma coisa bem diferente do Brasil. Tá. Que é um templo, tá, gente? Entendi. O Exalta, não. Esses templos... Tá, eu tava confundindo. Esses pagodes, obrigado, Guilherme. Esses pagodes, chega já. Esses pagodes, eles são construções que servem para abrigar relíquias, tá? Então, em Mianmar tem bastante deles. Bom, os mongóis dominam o território até o século XIX, e aí a partir do século XVI, tem um pessoal que vai começar a fazer um comércio com a presença maior lá. Os tais de portugueses, tá? Que vão até a Índia, depois vão estabelecer um contato muito grande com Mianmar. Depois vão vir os holandeses, depois vão vir os franceses. No século XIX aparecem os ingleses, tá? E os ingleses no século XIX, eles gostam de fazer amizade, comércio e relações igualitárias, é isso, né? Vamos lembrar que os ingleses do século XIX, eles estão no auge do liberalismo. Pra eles.
E aí, quando a gente olha para os ingleses do século XIX, os ingleses estão naquela febre do expansionismo territorial. Nós já falamos sobre Índia. A partir de 1858, Mesma lógica. forma-se o Raj britânico. Nesse momento, ó, dominou do que hoje é o Paquistão até onde hoje é Bangladesh. E eles falam assim, ó, Tá do ladinho? tem um território dando sopa aqui. Os portugueses não estão fazendo comércio direito. O que vamos fazer? Vamos invadir, conquistar e anexar, tá bem? E aí, vai esse território, que tem bastante população local, não era um território tão habitado quanto era o território indiano, entende? Então tinha umas zonas de floresta mais densa. Os ingleses querem, naquela febre expansionista, construir trilhos de trem que interliguem a Índia, Mianmar. E é nesse momento que os ingleses vão começar a usar a população indiana, principalmente população indiana do nordeste da Índia, obrigando essa população indiana do nordeste da Índia a se mudar para Mianmar. Consegue entender? Consegue fazer isso no mapa? Ótimo. E aí o que acontece? Os britânicos vão dominar Mianmar, vão obrigar, na época, né, chamado de Burma pelos ingleses, tá? Ou Birmânia em português, a tradução. Então, Mianmar, Burma ou Birmânia são a mesma coisa. E o que vai acontecer? Esse deslocamento forçado força uma integração. Tanto que não foram os ingleses que dominaram Mianmar diretamente. Eles dominam Mianmar através do Raj britânico, que é o Império da Índia, que vai do Paquistão, Índia, Sri Lanka, tudo isso faz parte do mesmo império, articulado pelos ingleses, mas com governo sediado na Índia. Perfeito? Perfeito. Bom, o que vai acontecer? Os ingleses vão se manter ali com uma presença fortíssima até a Segunda Guerra Mundial, tá? E por que a Segunda Guerra Mundial vai ser muito interessante? Agora a ponte incrível com o nosso episódio de Vietnã. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão invade o Vietnã, certo? Tá? Por que o Japão invade o Vietnã? Invade o Vietnã por conta da China, principalmente. Coisa curiosíssima, né? Os Estados Unidos estavam mandando armas para a China não permitir, né? Para a China se manter independente em relação ao Japão. Essas armas estavam entrando através do Vietnã. Os japoneses bloqueiam isso, dominam o Vietnã. Do lado do Vietnã, praticamente, está justamente Mianmar. Cara, engraçado que a gente já falou muito disso em vários episódios, né? Porque tem episódio de China, tem episódio de Vietnã, tem episódio de Japão. E tem episódio da Índia. Tudo relacionado, né, a esse mesmo processo de uma Ásia que tem um passado colonial, um domínio. E nesse contexto de Segunda Guerra começa um boom de independências, né? Se dissolver esse processo. Começa a entrar nessa. E o Japão sempre fazendo, no contexto de Segunda Guerra, um Japão fascistão dominando todo mundo, né? Sim, então, sim. Tá tudo dentro do mesmo contexto, né? Isso é interessante. E aí... Porque, tipo, só terminando. Não, óbvio. A Índia tá ali. Aí você tem Paquistão e Bangladesh. Vai um pouco pro lado tá Mianmar. Vai um pouco pro lado tá Vietnã. Sim. Vai um pouco pra cima tá China, né? Sim. E aí entenda, né? A sensação que eu tenho, Gui, e aí tá uma coisa que talvez dê pra discutir, que, beleza, a gente tá enfrentando esse domínio dos ingleses, ok, ou no caso do Vietnã, né, da França e tal, ok, tem essa relação, a gente faz comércio com eles, mas eles nos protegem. No momento em que o Japão invade, essas potências fazem pouca coisa pra evitar a invasão japonesa, faz parecer que essas potências não são tão poderosas quanto os países locais acreditavam originalmente. E pós expulsão dos japoneses, aí que essa galera não vai segurar o rojão mesmo. E tem essa linha de criar um nacionalismo, né? Sim. Quando a galera se junta pra expulsar o inimigo, quando a galera demonstra uma certa força e uma autonomia pra fazer isso, pronto. Então a gente consegue, né? Porque cria o discurso do nós contra eles, né? O nacionalismo, ou pelo menos um patriotismo grande, nasce nesse momento, né? Nós, aqui que falamos dessas línguas, que temos esse passado em comum contra esses invasores. Então, se os invasores a princípio são japoneses, também não podemos esquecer desses ingleses que também são invasores. Mas, voltando, portanto. E aí, qual que é a coisa? A coisa é que durante a Segunda Guerra Mundial, Mianmar vai ser muito importante, porque os japoneses estão com uma posição forte ali na Indochina, e Mianmar é a fronteira com a Índia. E os japoneses têm uma pretensão de conquista da Índia, inclusive, sabe? A Inglaterra vai dedicar muita força em tentar estancar o ataque, ou tentar segurar o Japão em Mianmar.
Tanto que o confronto vai envolver um combate com mais de 1.500.000 pessoas em Mianmar, sabe? Com um resultado terrível, 500 mil soldados mortos, 700 mil pessoas civis mortas por conta da Segunda Guerra Mundial. Bom, acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945, e aí a gente tem na Índia o processo forte pró-independência indiana, em Mianmar a mesma coisa, tá? Um discurso ultra forte nacionalista que culmina na independência de Mianmar em 1948. É o ano que se dissolve o Raj britânico, é o ano que se dissolve o governo de Mianmar. E aqui é interessante, porque esse é o primeiro momento da história desse reino, né, desde ali do século XIX, em que nós temos esse território agora independente. Só que esse território tem um problema muito grande de coesão interna. Por quê? Porque tem diversos povos no seu interior, entende? O nacionalismo é essa coisa interessante para formar uma unificação. Só que unificação depende de identidade étnica, depende de língua em comum. Não se falava a mesma língua em todo o Mianmar, não se tinha a mesma identidade étnica. Identidade religiosa, e aí eu tenho, por exemplo, hindus que foram trazidos pelo Império Britânico, tenho muçulmanos que foram trazidos pelo Império Britânico, tenho os budistas que são a maioria dessa população ali dentro. E aí, o que nós vamos ver entre o 1948 em diante até hoje? Na verdade, é isso. Até hoje a gente vai ter essa briga. Uma briga étnica muito grande sobre qual grupo que é o grupo central que organiza e que domina a política em Mianmar, tá? Bom, é nesse momento, ali no 1948, que nós vamos começar a observar essas guerras civis constantes, ao passo que quando a gente chega em 1962, essa briga pela república, que nunca se monta de fato, acaba culminando em um golpe de Estado liderado pelo exército de Mianmar, tá? Nessa época, esse exército birmanês. E aí, esse exército vai manter uma ditadura fixa entre 1962 e 2011, praticamente. Né? É pouquinho tempo. Uma ditadura lightíssima. E essa ditadura, ela vai, ora, ter aproximação com a União Soviética, ora aproximação com os Estados Unidos, ora aproximação com a Inglaterra, sempre variando nisso, mas sempre criando um Estado ultra centralizador nas mãos dos militares. A grande característica da política de Mianmar, depois da independência, é que o eixo militar de Mianmar tem um poder muito grande na sociedade. Por quê? Porque os senhores de guerra, ali logo depois da independência, das Forças Armadas, vão usar a violência e vão usar a hierarquia para se capitalizarem. A gente pode, fazendo uma analogia, Gui, é mais ou menos o que acontece na América Espanhola, no pós-independência, com a figura dos caudilhos. Então imagina, eu tenho várias figuras militares que são os grandes heróis da independência, igual a gente tem no Mianmar, que tem prestígio social, o povo olha e fala, ó, esse cara lutou por nós. E esses caras vão se aproveitar disso, não criando um sistema democrático, mas preocupados em manter seus privilégios. Consegue entender? Tanto que, quando a gente olha para esse processo, quando a gente entra na década de 1970, parte desse eixo militar se declara a Mianmar um país socialista, mas, de novo, não com a preocupação popular ou coisa parecida, com a preocupação da manutenção do exército no centro das discussões políticas. Volta e meia você vai ter rebeliões. A rebelião mais famosa acontece no 8 de agosto de 1988. É o movimento 8.888, tá? Que é justamente um levante popular em que as pessoas estão tentando demonstrar o tanto que elas estão insatisfeitas com essa organização política. E quem se destaca nesse movimento, agora sim é uma coisa interessante, é uma jovem moça, tá? Chamada Aung San Suu Kyi, tá? San Suu Kyi, a gente vai falar dela várias vezes aqui. Essa moça, ela é filha do idealizador da independência do Mianmar, tá? Que era um cara vinculado com as Forças Armadas. Ela vai, em 1980... liderar uma movimentação política pró-direito do voto. Em 1990, Mianmar vai organizar votações. O partido da Aung San Suu Kyi vai acabar vencendo essas eleições e ela vai ser aclamada pelo povo. Só que, óbvio, estamos no meio da ditadura. Isso não significa que ela vai poder governar de maneira nenhuma. Ela acaba sendo presa. E ela vai ser presa, vai ficar presa de 1990
até os anos 2000, quando ela acaba sendo liberada. No momento que ela é liberada, ela vai pro exílio, né? Ela vai para fora, ela passa pelos Estados Unidos, passa pela Europa, para chamar a atenção. Ó, vocês não sabem no mundo o que é Mianmar? Mianmar é um país que tá num golpe de Estado constante desde 1960. É preciso forçar a democracia, é preciso criar um Estado democrático, ao ponto que a partir de 2008, a fala dela é tão poderosa, mas tão poderosa, que esse militarismo começa a se dissolver, e aí a gente começa a ver uma ideia de uma transição democrática, que vai crescer a partir desse momento, beleza? Então, a Aung San Suu Kyi é essa grande figura. E ela ganha tanto destaque que ela chega a ser Nobel da Paz, certo, Gui? É isso aí. E que é uma pessoa incrível, não é uma pessoa incrível? Só tem coisa boa sobre essa senhora. É a herói do dia de hoje. Ela é a república. Vamos lá. Ela é a república. Bom, a San Suu Kyi é o grande nome, é o principal nome da história de Mianmar, pensando na história pós-independência. Ela ganhou o Nobel da Paz em 91, ela estudou em Oxford, tá? Tanto é que ela foi casada com um britânico. E por isso ela não vai poder assumir, né? Porque depois, nas eleições de 2015, que ela ganha de fato, ela se torna uma pessoa que teoricamente receberia o cargo de presidente, só que ela não vai poder, porque exatamente na lei de Mianmar você não pode ter uma família estrangeira para assumir a presidência. E ela vai... Na verdade, o marido dela já havia morrido faz muito tempo. Ele morreu em 99. 99, de câncer, né? Mas ela carrega essa ideia que os filhos são estrangeiros, ela não pode assumir. Bom, a ideia é... San Suu Kyi, de novo, filha do pai da independência, e uma mulher que vai lutar e vai ter um reconhecimento internacional. Ela vai ficar presa até 2010, tá? Então, por conta disso, ela vai ser, principalmente nos anos 2000, a presa política mais famosa do mundo. Sim. Lembra, quando eu penso em presa política, eu lembro do Mandela, a gente lembra do Gandhi. Do Gandhi, os dois. E ela vai receber o Nobel da Paz em 91 e vai ser aclamada uma das maiores lideranças da história. O Nobel da Paz presa, né? Então, olha o tanto que o Ocidente considera essa mulher. Essa mulher é uma heroína. Essa mulher é uma heroína, e essa mulher... ela tem um significado tão forte que ela vai ser liberada por pressão internacional, tá? Isso é muito importante. A redemocratização de Mianmar rola em 2010, 2011 principalmente, e é uma redemocratização muito associada à pressão internacional. E isso é importante. Por quê? Porque tem uma redemocratização associado com a soltura, tá certo esse termo, não é soltura? Com a soltura, com a liberação de presos políticos, inclusive a San Suu Kyi é libertada neste período. Liberta. Você entendeu, né? Essa palavra aí. Essas coisas aí. O que vai acontecer? Quando rola isso, as eleições, naquele momento, elas são canceladas, sabiam que ela ia ganhar, ela roda o mundo, ela ganha uma eleição para a Câmara Baixa, né, do Parlamento em 2012, representando o Rangoon, né, que era a capital, e ela já começa a crescer, até que, o ano aqui, em 2015, tem eleição. Olha aí. E aí, Pedrinho... eleição democrática. Depois, mano, de 20 anos essa mulher é presa. E ela vai lá, a mulher com o Nobel da Paz nas costas. Meu irmão, ganhou com 85, 83% dos votos. É um nível de vitória avassaladora. Ela pode ser presidente? Não, ela não pode ser presidente, de novo, porque ela tem uma origem... Não, na verdade, ela tem herdeiros, né, que são... estrangeiros, né? Porque ela era casada com um britânico, os filhos dela têm origem britânica. E aí, por conta disso, é criado o cargo de conselheira de Estado. Que, na verdade, vai ter um presidente, que é uma figura dela lá, que ela coloca, mas ela vai cuidar de toda a questão da política exterior, da questão da educação, energia, de casa civil. Tudo. Ela vai cuidar de tudo, então é tudo Só dela. não do exército. Aí que tá. Dentro do parlamento de Mianmar, um quarto desse exército, 25%... parlamentares, perdão. É garantido, um quarto desses parlamentares é garantido para o exército. Pedro, isso me lembra muito, não sei se você lembrou, senador Biônico na ditadura militar, né? Dentro do Senado, um terço... No projeto, né, da abertura política do Geisel, ele garantiu, vai ter eleição pro Senado aqui, mais um terço
É militar. É militar. Me lembrou muito essa situação, a mesma coisa. Então, Sim. ó, teve eleição, tá beleza, mas 1/3 do parlamento, um quarto do parlamento, 25% do parlamento de Mianmar vai ser militar. Então ela vai governar, ela vai ter a autonomia dela, só que a base do rolê é... E aí eu acho que é o ponto inicial da nossa... da historinha. Eu posso, Ela não... posso uma coisa antes desse ponto? Pode falar. Ó, tem uma outra coisa que é o ovo da serpente aí nessa história, que vale a pena apontar. E já que a gente tá fazendo essas comparações, lembra muito o caso chileno, quando cai o Pinochet. Que é o seguinte, ó. O exército é forçado a fazer uma Constituição nova em 2008, que é a Constituição que vale até hoje, que estabelece que 1/4 tá vinculado com o partido militar, obrigatoriamente. Então, o exército está dentro de lá, o exército tem um partido em Mianmar, que é bizarro. Mas a partir da Constituição de 2008, se estabelece que 80% do rendimento das empresas estatais de Mianmar estão sob administração dos militares, constitucionalmente falando. E por que eu tô falando que isso parece o Pinochet? Porque quando o Pinochet começou a cair e foi criada a Constituição chilena, nossa, a Constituição liberal incrível, a Constituição chilena pinochetista estabelece que 1/3 do rendimento total da exploração das minas de cobre do Chile, que é uma das maiores riquezas, obrigatoriamente tem seus recursos destinados ao exército. Então o Chile tem um exército muito forte por conta disso, uma herança do governo Pinochet. Em Mianmar, os militares têm uma influência muito grande porque eles controlam as principais fontes de economia do Estado por conta dessa reforma. Desculpa. Isso é pensado, né? Isso é pensado, isso é intencional. Não tem como criar uma democracia forte se o partido militar é tão forte e tão antidemocrático, certo? E aí, desculpa, só retomando. Bom, o lance fica claro que ela não consegue governar sem o apoio dos militares e que os militares ainda possuem uma gigantesca influência na história de Mianmar, mesmo no governo dela a partir de 2015, tudo bem? Bom, o que vai acontecer? A situação é a seguinte, o projeto é o seguinte. Em 2017, ocorreu uma investida do exército de Mianmar sobre algumas minorias étnicas que existiam dentro daquele país. Lembrando que Sam Suu Kyi era a governante naquele momento. Uma budista. Uma budista e representante, né, da maioria étnica de Mianmar. Uhum. Na região de Rakhine, uma minoria islâmica, a gente pode chamar de Rohingya, né? Que é o Rohingya. Uma minoria islâmica no noroeste do país, tá bom? Porque é bem na região de fronteira com Bangladesh, lembrando que é uma vizinha majoritariamente islâmica. Existe a minoria Rohingya, que é uma minoria islâmica e que é privada da cidadania de Mianmar, certo? Portanto, é uma minoria que sofre perseguições, torturas e segregações, principalmente, né? Numa linha que lembra muito o apartheid, ok? Uhum. E essa galera que fica, de novo, compridinho, né? Rakhine é uma região oeste, mas fica bem ao norte também, porque é perto de Bangladesh. O exército, ao longo de 2017, partiu para cima dessa galera. Mais de 25 mil pessoas foram mortas e o pior... Eles exilaram, né? A gente vai gerar uma onda de fugitivos e exilados de quase 800 mil pessoas. Uhum. É uma minoria, veja. Só que é uma minoria no sentido que eles não têm direitos. Mas eles eram a maior parcela da população dessas províncias. E aí, quase 1 milhão de pessoas é mandado embora. Hoje eles estão em campos de refugiados em Bangladesh. Certo? Então a região de Rakhine, né? É Rakhine, né? Eu sempre confundo. Rakhine, é isso mesmo. Região de Rakhine hoje é quase vazia, porque expulsaram essa galera e mataram quase 30 mil dessa etnia. E isso, Pedro, vamos lá. Eu chego numa província que tem a maioria da sua população. Lembrando, é minoria perante o país todo, né? Mas naquela província é a base daquele lugar. E eu mando embora quase 1 milhão de pessoas. E eu vou assassinar o resto. Isso é limpeza étnica. Chama de genocídio. Isso é genocídio, isso é limpeza étnica, não tenho o que falar. Eu tô expulsando, ou seja, matando, ou seja, mandando para outro país essa galera. E isso rolou durante o governo dela. Cara, aí vamos lá. A pressão internacional em cima dela é grande. A situação é grande. A esperança, era que ela condenasse essa situação, que ela fosse totalmente contrária a isso, que o absurdo, a gente tá falando de novo de uma mulher que governa um país que é Nobel da Paz. Uma mulher que é Nobel da Paz.
E uma mulher que foi colocada no poder como a mulher que ia acabar com os horrores da história de Mianmar. Primeiro, ela demorou meses para se pronunciar. Quando ela se pronuncia, Pedro, veja se você conhece esse discurso. Ela fala, gente, não é bem assim. Estamos lidando com terroristas, com pessoas que não respeitam o nosso país e com pessoas que atacaram a gente primeiro. Portanto, vocês precisam ver que a situação não é bem essa. Eles são os inimigos e a gente precisa expulsar os inimigos do nosso país para que o nosso povo, para que a nossa nação, a nossa etnia consiga prosperar e para que a gente possa cuidar do nosso país, porque são todos inimigos, são todos terroristas que atacaram a gente primeiro e eles não merecem a honra de viver nesse país. Portanto, tudo que a gente está fazendo é pela segurança nacional, é pelo povo de Mianmar. E então vocês precisam entender que a situação não é bem essa, que eles são os inimigos, que eles são os errados e a gente está lutando pelo direito do nosso povo viver livre e feliz. Nossa, que discussão nova, que interessante. E a comunidade internacional falou assim, sim, com Cara, certeza. Você lembra do Putin com a Chechênia? Aham. Você lembra de Israel falando dos palestinos? Aham. Cara, você lembra da Guerra Civil Espanhola, da Espanha falando com a Catalunha? Aham. É a mesma situação. Cara, a mulher me passou pano pra essa história. De novo, a gente ainda não sabe que tanto que ela tem liderança nesse processo genocida, ou que tanto que simplesmente ela foi conivente. No mínimo ela foi Conivente, No mínimo ela foi. No mínimo, do mínimo, do mínimo ela foi conivente com genocídio. Lembrando que a Gâmbia, representando os países islâmicos, denuncia Mianmar, né? Tem essa ideia, né? Ela denuncia na Convenção da ONU para a Prevenção e Punição do Genocídio, e ela vai para a Haia, né, no Tribunal Penal Internacional, TPI, e Mianmar vai ser denunciada, e ela fala assim, eu vou. E aí ela vai para a Haia, na ONU, uma vencedora do Nobel da Paz. Mesmo discurso, passa pano e fala que não foi bem isso que aconteceu. Vão, inclusive, discutir se é possível remover o Nobel dela. Né? Tira um monte de medalha dela. Ela tinha medalha da Anistia Internacional, tiraram. E aí, Pedrinho, a mulher que é a salvadora de Mianmar, a maior liderança política da história desse país, a mulher que salvou esse país, a mulher que, meu Deus do céu, heroína de Mianmar, no mínimo, conivente com genocídio. No mínimo. A partir daí, o mundo que lutava por ela e o mundo que se doava por ela. Ou seja, todo mundo vai concordar comigo que o governo dela vai ficar bem mais fraco, né? Sim. Né? Faz todo sentido, sim, né? Sim. Pedrinho, continua a nossa história. O governo dela continua enfraquecido, com a imagem dela. E na boa, é triste mesmo, né? Sim. Na boa, né? Assim, no sentido de opinião. A minha opinião, cara, é duro. Quando você tem uma esperança muito grande, qualquer pequena frustração já é um motivo de instabilidade. Num caso desse, imagina, a gente tá falando de um país que viveu 40 anos seguidos de ditadura. Essa mulher representa a possibilidade da democracia. E aí dá uma vacilada dessas, né? Tipo, isso é uma coisa ainda muito mais grave, né? É isso aí. E aí, vamos lá, né? Bom, o governo dela continua instável. Ela tem o término do seu primeiro mandato, claro, por conta disso, no cenário internacional super manchado, no resto do mundo super manchado, mesmo apoio interno a ela super manchada. Em 2020 tem eleição. O partido dela, de novo, né? É o Liga Nacional pela Democracia, né? Só que a sigla em inglês, então, é o NDL, National Democracy League. Oh, caramba! Eu nasci na região de Seattle. Meu Deus! E aí, parece muito. E aí, por conta deste fator, o partido dela, de novo, com mais de 80%, ganha as eleições em 2020. Aí o clima fecha. Contra o principal adversário, que é o Partido Militar, né? Exatamente. Aí o Partido Militar, que pegou uns 20% de voto, falou assim, as eleições foram fraudadas. As eleições não valeram, fraudaram as eleições. E o Exército começa a se organizar, E, de novo, o governo dela já não tem a mesma força que tinha antes. No dia 1º de fevereiro de 2021, no contexto pandêmico, né? Isso foi uma loucura. Cara, os militares se organizam, fecham todas as estradas no entorno de Rangoon, fecham todos os acessos, cortam todas as vias telefônicas, impede, né? Proíbe o acesso à internet, fecham todos os aeroportos e organizam um golpe de Estado fulminante que em um dia toma o poder dentro
de Mianmar. Uhum. Todos os grandes nomes, né, da Liga Nacional pela Democracia são presos, inclusive San Suu Kyi, e aí ela volta pra prisão, lembrando que é prisão domiciliar, mas ela tá trancada dentro de casa e tem militar no entorno de tudo quanto é lugar. Ela volta a ser uma presa política e hoje Mianmar volta a ser uma ditadura militar, os militares voltaram ao poder. Então Mianmar é uma ditadura até 2011, redemocratiza, entra o governo dela, essa situação do genocídio, né, em Rakhine, e aí, a partir de 2001, esses militares voltaram ao poder. Pedro, esses militares determinaram que era o estado de emergência para reorganizar Mianmar por 1 ano. Logo, eu devo imaginar que em fevereiro de 2022, acabou, né? Cara, olha, se depender do Brasil, dura 25 anos. É isso aí. Então, cara... 26. Então foi isso. 21, né? Os militares do Brasil ficaram 21 anos no poder. E aí, já ficaram em Mianmar, ficaram 50 anos antes, né? Bom, ela é presa de novo. O presidente, lembrando que ela era conselheira de Estado, né? O presidente, eu tenho o nome dele aqui, mas é Mint. É difícil, a gente sofre. Gente, difícil. Desculpa. É realmente difícil. É muita vogal, né? É isso aí. E aí, o lance hoje é que hoje existe dentro de Mianmar um clima de guerra civil, né? Sim. Foi formada uma série de guerrilhas urbanas, né? A gente chama de Força de Defesa do Povo. A sigla é PDF. Uhum. E a Power, né? People Defense Force, isso. Muito bom. Eu tô muito em inglês hoje. Caramba. E aí a Força de Defesa do Povo hoje se organiza em guerrilhas e é a força civil lutando contra os militares. E já existem estimativas de quase 15 mil mortes já em Mianmar, que vive uma guerra civil. Mas o lance é que a San Suu Kyi já não tem a imagem fortalecida de heroína que tinha antes, né, Pedro? Ao mesmo tempo em que a comunidade internacional obviamente condena absurdamente o que está acontecendo em Mianmar, a maior parte dos países do mundo, inclusive, estão com embargos comerciais a Mianmar. Só que a junta militar tem uma boa relação com 2 países, curiosamente. 2 países? Só 2 países. Asiáticos. Um asiático, o outro tá entre a Europa e a Ásia, vamos colocar assim. Entre a Europa e a Ásia, eu acho que você tá falando da Bielorrússia, eu acho que você tá falando... Tem Rússia no nome, mas não tem Bielo. E o asiático, deixa eu pensar. Eu acho que asiático é Filipinas. É um pouco maior que as Filipinas, um pouco mais ao norte também. E tem mais gente ou menos gente? Tem bem mais gente e não é a Índia, tá? Então, a China, pra quem não descobriu, a China e a Rússia têm boas relações com os militares de Mianmar. Cara, aí ferrou, porque né? são compradores dos produtos que vêm de Mianmar via esses grupos. E boa parte do armamento que esse exército, boa parte que os golpistas de Mianmar recebem, que o exército recebem via China e via Rússia. A comunidade internacional tem criticado muito, óbvio, mas ser criticado, a Rússia não liga muito pra esse tipo de crítica, né? Cara, isso. E se esses militares têm Xi Jinping e tem Putin... Exato. Cara, resumindo... Se Xi e Putin são por eles, quem será contra eles? A situação de Mianmar então tá aberta. Exato. É uma guerra civil, continua. As forças civis contra os militares. San Suu Kyi, a maior líder da história daquele país, tá presa. E depois de toda a polêmica por conta daquele genocídio em Rakhine... Essa situação, ela já não tem o mesmo poder de antes. Não há um grande interesse do Ocidente em Mianmar. Exatamente, não há um grande interesse, bem lembrado. Porque imagina se fosse a Arábia Saudita. A fonte do petróleo Resolve do mundo. Não, agora a gente tá indo. Logo, temos uma situação completamente aberta e complicada dentro de Mianmar. Sim. Feito. É isso. É isso. Rapaz. É isso. Mas é muito interessante, não é muito interessante? Muito interessante. interessante. E assim... Cara, pra mim... A ideia de que a maior heroína de todas entrou no poder, foi lá e foi minimamente conivente com genocídio, cara. Deu uma diminuída da... Dona Sun Kyi, pelo amor de Deus. Duro. É isso, Pedrinho. Legal. É isso. Galera, lembrando que toda quarta-feira, episódio novo no YouTube e no Spotify do canal do Coruja Sábia. Acompanha a gente por lá, manda suas informações, suas ideias, tudo que você pensa, sugestões a gente adora. E vamos sempre conversando toda quarta-feira, 19h15, tem episódio novo. É isso, gente. Grande abraço, a gente se vê no próximo programa. É isso aí, beijo, gente. Valeu, Até obrigado. mais, tchau.